Oi, Rodrigo. Oi, Evelyn. Oi, Evelyn. E tudo Tudo por aqui deu certo. deu certo. Ai, essa tecnologia, eu cheguei bem atrasada e não consegui ver antes, Sim, mas a gente faz por aqui, depois salva e deixa depois no no Face. Facebook. E Isso. ótimo. A gente pode esperar um pouquinho o pessoal ir entrando? E acho que sim, né? Eu acabei mandando ali para os grupos também. Aham. Pode esperar um pouquinho aí. Pessoal chegando. Acho que até aqui no Instagram fica mais fácil, mais visual, né? Não sei. O pessoal acaba Eu olhando acho, fica, né, mais. mais fácil de... Oi, tia Lenise. Andréia, Varisco. Talvez a gente pode ir falando um pouquinho, né, assim, da nossa relação. Isso, acho que sim, né, Lid? Até para se apresentar aí, de repente tem pessoal que te segue aí, que não me conhece, o pessoal também que me segue também acaba só vendo as nossas postagens, mas não sabe da relação, né? De repente tu pode Aham. começar falando aí um pouquinho. Uhum. Então, eu e a Evelyn, a gente já é parceira, né, há alguns anos no curso de cuidador de idosos. Fomos apresentadas pelo Dr. Leandro, né? Acho que desde 2017 que a gente tem o curso, né, de cuidador de idosos. Isso E a aí. gente sempre, né, agora especialmente com a questão da pandemia, a gente acabou que não está tendo, né, o curso e a gente optou nem por ter de forma online, mas todos nós temos uma ligação muito forte com o envelhecimento, e aí eu e a Evelyn conversando, a gente pensou que seria interessante a gente fazer uma live com esse tema, com foco também da questão dos cuidadores, né, que a gente acaba sendo também nosso objeto de trabalho, assim. Isso, para quem não conhece, né? Então, eu sou enfermeira, a Lidia é psicóloga, né? O pessoal que tá aí, alguns não sabem. Então, como ela disse, a nossa relação aí, ela acabou surgindo bem pela questão do curso de idosos, que hoje a gente deu uma pausa, né, por causa da pandemia mesmo, mas a gente acaba fazendo cursos específicos para cuidadores de idosos, pensando tanto na questão de familiares cuidadores, né, como profissionais que queiram trabalhar e atuar na área. E normalmente, né, Lídia, a gente faz aí uns 3, 4 cursos por ano, junto com o Dr. Leandro Minoso, né? E aí a gente resolveu então conversar sobre esse tema pensando na data de hoje especificamente, né? Que é esse mês aí comemorado, na verdade é um mês de conscientização contra, né, em relação à violência contra o idoso. Então a ideia é poder falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é tão disseminado algumas questões aí de violência, principalmente contra as mulheres, né? Mas tem muita, né, estimativa de violência contra o idoso, então é importante que a gente possa falar isso tanto para os familiares como para os cuidadores e também daqui a pouco, né, os próprios idosos aí que possam estar assistindo também, que é É, importante saberem, né? e colegas, né? Eu tenho visto vários colegas entrando, colegas profissionais de saúde também, né? Porque essa questão agora com a pandemia, eu até hoje participei de uma outra live de tarde na clínica que eu trabalho, a gente fez e né, a gente debateu sobre o tema e como tem aumentado com essa questão do isolamento, as pessoas acabam ficando mais reclusas em casa, as relações que muitas vezes já não eram boas
acabam ficando piores, né? Então, tem muito idoso sofrendo violência, depois a gente vai falar um pouquinho não, nós vamos falar bastante sobre isso, né? Mas muitas vezes não se dá conta que sofre algum tipo de violência. O próprio familiar, quando é cuidador familiar, também não se dá conta de que está fazendo algum tipo de violência também, né, com seu idoso, enfim. E isso muito se dá pela falta de informação, às vezes, né, Lídia? A questão de o próprio idoso não saber o que é uma violência contra ele, que algum tipo de fala, né, pode estar sendo uma violência, porque o momento que isso atinge ele, tanto na qualidade de vida dele, né, como no bem-estar, enfim, ou a questão física mesmo, que a gente vai conversar. Mas o próprio idoso não sabe que ele está sofrendo uma violência, ou o próprio cuidador não sabe que ele está violentando, né? E que algumas palavras, enfim, podem trazer um prejuízo gigante para ele, né? E aí, quando a gente fala de violência, é justamente isso, não é só a questão física, mas é pensar que isso é um problema de saúde, né? Então, por isso que realmente é necessário a gente debater esse assunto, né? Porque às vezes fica, né, muito essa questão, a violência é o físico, mas a gente sabe que a violência contra o idoso e de forma geral a violência doméstica, né, está relacionado à violência psicológica, no caso de idosos, relacionada a abusos financeiros, abuso sexual, violência sexual. Então são vários tipos de violência que o idoso acaba sofrendo, né? E também eu acho que é uma questão, assim, uma definição, né, do que é violência. São ações, mas também omissões. Então, se eu vejo que tem um familiar ou alguém que está cometendo um ato de violência, eu tenho a obrigação de intervir, de denunciar, porque omissão também é um tipo de violência. Às vezes a gente pensa assim, eu não quero me meter porque é família lá, por exemplo, que nem se fala, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas nesses casos, sim, o idoso, ele apresenta uma vulnerabilidade maior, o idoso, ele acaba, muitas vezes, não conseguindo se defender, tanto quanto uma outra pessoa poderia, né, e essa questão da denúncia, acho que já adiantando um pouquinho, mas a questão da denúncia, muitas vezes o idoso ele tem receio, ele sabe que está sofrendo a violência, mas ele tem receio de denunciar o seu familiar, porque tem medo de que possa ter agressão, tem medo de que esse familiar não vai vir cuidar dele, muitas vezes pode ter um sentimento de culpa, onde foi que eu errei para o meu filho estar agindo assim comigo, se está agindo assim dessa forma comigo foi porque realmente eu devo ter feito algo errado. Então, tem todas essas questões que perpassam, né, a violência contra o idoso, né? E até nas pesquisas aí, né, que a gente foi fazendo, é muito realmente de se pensar assim, o que que fere mais um idoso, né? Será que é simplesmente o que as pessoas pensam que é a violência, que é um tapa, um arranhão, um beliscão, né? Ou será que a fala de algum familiar contra esse idoso, incapacitando ele, né? Anulando ele, que a gente fala, né? Tem muito familiar que anula o seu idoso. E não só familiar, né? No sentido de cuidado, cuidadores em si, né? Às vezes anulam esse idoso por pensar que ele é um idoso e que ele não tá mais raciocinando, né? Que ele não tem mais essa capacidade. E isso também é uma forma de violência, né? Psicológica para esse idoso. Então, o que que fere mais ele? Será que é simplesmente uma agressão física ou às vezes a psicológica ela é pior ainda, né? E será que é só uma agressão vindo desse familiar que machuca ou agressão que vem lá de um cuidador ou de uma pessoa desconhecida na rua, né? Então, tem várias questões aí que precisam ser pensadas, né? E faladas. Hoje à tarde, até na outra live, a gente comentou sobre a violência estrutural da nossa sociedade, do sistema, do preconceito, da discriminação que a gente sabe que os idosos acabam passando na sociedade. Daqui a pouco entra num ônibus, alguém não levanta para oferecer o assento.
quando o idoso precisa ficar numa fila aguardando meses por um exame. Tudo isso acaba também sendo um tipo de violência, né? E agora, principalmente, eu acho nesse momento também, né, que a gente está vivendo da pandemia, porque o que se fala é que é o grupo de maior risco, quem morre é idoso. E ainda o idoso que tem alguma patologia junto, né? Então, é um peso muito grande para essa população, né? E aí, que nem tu falavas ali no início, que tem o tipo de violência que é visível, né? Depois a gente vai falar mais sobre a violência física, mas se o idoso ele apanha, de alguma forma fica alguma mancha, pode ser reconhecido de alguma forma, mas uma violência, quando ela é mais emocional, mais psicológica, fica mais difícil de detectar para poder estar fazendo a denúncia, né? Sim, exatamente. Eu Não, acho ele. Pode falar. não, eu ia dizer para daqui a pouco, se tu quisesse começar falando, assim, explicando um pouquinho mais sobre a questão dos tipos de violência, para a gente adentrar por aí, não sei. Pode ser, aham. Então, na verdade, né, tem diversos tipos de violência. Eu vou falar sobre dois, de repente tu comenta aí dos outros também. Mas então, começar Uhum, falando sobre a violência física, né? Quando aquele idoso realmente tu percebe essa violência, porque como tu mesmo disse, ela deixa uma marca, né? Então, essa violência física, ela vai desde de realmente algum tapa, né, algum beliscão, algo que deixa, né, uma marca. E aí, quando a gente fala de violência física, isso eu sempre comento no curso de cuidador, né? A importância de a gente observar esse idoso, porque ele tem, sim, por exemplo, uma pele mais frágil, um corpo mais frágil, e às vezes aquele idoso que precisa, né, de um cuidador que tire ele da cama, que passe para uma cadeira, que faça uma mudança de posição dele na cama. Se tu não fizer isso também com cuidado, né? E o que a gente percebe que existe ainda, né? Aquela coisa de querer fazer rápido, né? Então, isso também pode estar se tornando uma violência, né? Então, a gente precisa cuidar em relação ao corpo desse idoso e fazer tudo com muita cautela, né? Com calma, porque senão pode estar violentando ele, né? Fisicamente. E outra questão aí bem importante, que é uma das maiores formas de violência, é a negligência em si, né? Que é quando a gente vê alguma coisa que deveria ser feita e acaba não fazendo, né? São omissões de cuidados. Então, principalmente a gente está falando de um idoso que precisa de um cuidador, né? Que precisa de alguma orientação. Então, por exemplo, idosos que não gostam de tomar banho, né? Se eu sou o cuidador desse idoso, eu sou o familiar, né? Mesmo que eu não esteja diariamente lá na casa desse meu familiar, né? Mas eu preciso também me importar com isso, questionar se ele tá tomando banho, se ele tá se alimentando, se ele tem roupa para o inverno agora que tá frio, né? Porque eu não fazer isso é uma forma de negligência, né? E a gente sabe que o idoso ele precisa desse tipo de cuidado, porque é mais ou menos como se fosse, né? A gente sempre brinca assim, a questão de comparar o idoso com uma criança, né? No sentido de que eles precisam desse olhar. Claro que com o idoso, a gente percebe que eles têm já uma trajetória de vida, eles têm as suas manias, os seus desejos, isso também a gente tem que levar em consideração. Mas como familiar, né, a gente precisa tomar algumas atitudes porque em diversos momentos esse idoso ele não faz por si, né? Então, às vezes não preciso, o idoso ele não precisa de um cuidador especificamente, mas precisa de alguém que esteja supervisionando a rotina dele, a vida dele, vendo questão de medicamento, né? Então, eu deixar de questionar se o meu pai, o meu avô, enfim, né? Ou se eu sou profissional e estou cuidando se ele está tomando um medicamento, isso também é uma forma de violência, né? Então, essas duas são as principais, assim, que a gente percebe. E aí tem algumas outras aí, né, Lid?
Aham, e agora, nisso tudo que tu falou, assim, essa questão da comparação que as pessoas fazem com criança e idoso, que o idoso, quando a pessoa quando fica velha, volta a ser criança. E eu falo, semana passada eu até fiz um treinamento na clínica que eu trabalho para os funcionários, e eu levantei essa questão com eles, assim, como uma forma, e principalmente eu acho que afeta o cuidador familiar, porque quando a gente cuida de uma criança, a gente sabe que essa criança normalmente ela vai se desenvolver. Quando eu estou cuidando de um idoso, esse idoso a gente sabe que o envelhecimento ele é progressivo, que as pessoas vão tendo perdas. E às vezes é muito difícil para a gente, enquanto familiar, aceitar as perdas do meu familiar, entender que às vezes quando tem alguma questão que é cognitiva, esse declínio pode ser mais rápido. E aí é lidar também com uma frustração da gente, porque nós como professoras do curso de cuidador de idosos, a gente sabe o quanto que o cuidador familiar acaba sofrendo em muitas situações, né? E muitas vezes tem dados de pesquisa que falam que depois de 2 anos de cuidados intensos, que a gente sabe que necessitam, o cuidador acaba tendo um estresse maior e tem muito mais chance de acometer algum tipo de violência contra o seu familiar, né? Então, essa é uma questão também meio importante. Mas eu queria fazer um gancho com a questão da negligência relacional ao abandono, porque o abandono é uma forma de violência, e agora, com essa pandemia, eu estava assistindo, algumas semanas atrás, uma delegada da Delegacia do Idoso aqui de Porto Alegre, e ela falava que tem aumentado muito o número de casos de denúncia, principalmente por essa questão de abandono. Então, as pessoas já estão aproveitando esse momento da pandemia para deixarem os seus idosos de lado. O isolamento, a gente fala que ele é físico, mas ele não precisa ser um isolamento afetivo, né? Sim. Então, o idoso acaba sofrendo muito com isso. O que a gente percebe muito é que aquelas famílias que já tinham cuidados continuam tendo, mas aquelas que Sim. já não tinham aproveitaram uma oportunidade para simplesmente abandonar, né? Então, isso até tem uma. Depois eu vou falar algumas estimativas aí, mas aumentou a questão de violência em 83% em alguns estados do Brasil. Isso é muita coisa, né? Essa Muito. realmente tu abandonar o idoso. E é justamente, né, Lid, a gente percebe assim que quando a gente trabalha aí com idosos, né, eles às vezes têm rotinas, né? A maioria tem rotinas. Então, o fato de tu sair para ir numa farmácia, para ir no mercado, pegar um transporte, né? Isso já é uma forma de ele estar interagindo, né? Uhum. Pessoas, outras coisas. E aí, ele não tendo isso, e nem o seu familiar por perto, o quanto que isso está influenciando, né, na questão psicológica aí desses idosos. E aí entra também essa questão de violência psicológica que é muito forte, né? Uhum. Eu acho que eu posso falar um pouquinho mais sobre a questão da violência psicológica, que entraria naquela violência invisível que a gente fala, né? Porque muitas vezes quem está de fora não consegue observar, ou com um olhar mais atento, sim, porque o idoso ele também acaba dando alguns sinais de que não está legal, que alguma coisa está acontecendo, né? Muitas vezes. Mas a violência psicológica, ela se dá muitas vezes por falas, por agressões verbais, gritos, né? E não é só questão verbal, muitas vezes o silêncio também é uma forma de agressão, quando eu ignoro o meu idoso, né? Quando eu subestimo ele, quando eu discrimino ele, quando eu tenho preconceitos com relação ao envelhecimento, quando, por exemplo, a família utiliza de falas, tia podia ter morrido mesmo, tu não serve para nada, coisas desse gênero que a gente sabe que as famílias utilizam, às vezes pode até falar da boca para fora, mas que fere, sim, muito o idoso. Então, um idoso que ele sofre a violência psicológica, ele acaba também tendo algum tipo de comportamento, como um isolamento social, ele acaba ficando mais isolado, muitas vezes ele fica
com uma tristeza elevada, ou pode entrar até num quadro depressivo. Então, tem alguns sinais que eles são bem importantes. E muitas vezes, assim, dentro de um núcleo, assim, de cuidadores ou de pessoas, a gente vê quando o idoso não se sente à vontade com determinada pessoa. Determinado cuidador, ele já fica mais triste, ele não demonstra tanta felicidade, digamos assim, de que a pessoa vai ficar com ele. Então, é um sinal de alerta. Isso até é uma coisa que eu sempre comento no curso de cuidador, né? A questão de, claro, como cuidador não familiar, né? A gente tem que ter muito cuidado em relação a acusações, enfim, né? Mas o que eu sempre comento, a importância, mesmo sendo um cuidador que seja da família, né? A importância de poder observar esse idoso, digamos que no final de semana ele vá para casa de algum outro filho, né? Ou que ele passe o final de semana num lar, né? Então, sempre poder observar esse idoso, porque normalmente ele traz comportamentos, né? Ou a falta de comportamentos que antes ele tinha e agora ele não está tendo, né? Então, deixou de comer, né? Deixou de falar, tá triste, né? Será que isso é uma coisa recorrente que acontece toda vez que ele vai para casa de determinada pessoa, né? Então, Uhum. observar se essas atitudes, né? Isso mostra que talvez ele esteja desconfortável. E se ele está desconfortável, tem algum motivo para isso. Podem ser dos mais diversos, né? Mas é importante a gente poder observar realmente essa situação, né? É. E pensando agora num outro tipo de abuso, o abuso financeiro, que também é bem comum, né? O idoso acabar fazendo empréstimos. Teve uma pesquisa que foi feita que 50% dos empréstimos consignados que o idoso faz, quando se pergunta, não é para ele, é para terceiros. E esses terceiros são familiares, netos, muitas vezes, né? Então, o idoso acaba comprometendo grande quantia da sua renda e depois pode até lhe faltar, né? Então, a família, de alguma forma, tem que ficar atenta a isso, porque às vezes tem um familiar que é aquele mais problemático, que acaba muitas vezes tirando o dinheiro, ou algum neto, né? Muitas vezes também a família tenta se apropriar dos bens da pessoa, né? De uma forma assim, mais se apropriar mesmo, né? Não de uma forma legal. Então, essa questão financeira tem aumentado, também vi uns dados com a questão da pandemia, porque tem muita gente que está desempregado, que a situação financeira piorou, então tem aumentado muito o número de empréstimos também com relação a esses idosos. E eu acho que é algo que às vezes as famílias não se dão conta de que se apropriar do cartão da pessoa, e agora as pessoas também estão se aproveitando disso, porque o idoso então tem que ficar em casa, então me dá o teu cartão que eu vou sacar o teu dinheiro, vou pagar as contas, e aí corre um risco muito grande de sacar um dinheiro a mais, se tem poupança, né? Então é como se desse o queijo pro rato, né? Essa questão de violência financeira, e que é muito complicado, porque às vezes um irmão tem um dos familiares que fica com cartão, os outros ficam com receios de também, assim, ficar cobrando, quanto que tu gastou, como é que tá o extrato, para ver se tem alguma movimentação, né, a mais ocorrendo. É bem delicado. Quando se trata desse contexto familiar, é bem complicado, né? Porque normalmente o que a gente percebe é que sim, um ou dois filhos acabam tomando conta, né? Mais presentemente, mas aí tem um que cuida mais da parte financeira, e aí entram várias questões e conflitos familiares aí no meio também, né? Então é bem importante, assim, que isso também a gente acaba comentando, né, Lid, no curso, de tu saber, assim, quais são os papéis de cada um, porque às vezes dentro da mesma família cada um assume um papel, mas saber até que, Uhum. né, esse papel realmente está sendo cumprido em prol do benefício, né, e do bem-estar daquele idoso, ou se está passando, às vezes, né, do limite, e aí entra essa questão aí
da questão financeira mesmo, né? Bom, eu sou responsável pelas finanças, então, né, tem alguns que acabam se aproveitando, enfim, então realmente tem que cuidar e observar isso, né? Sim, e até eu acho que a gente esqueceu de falar para o pessoal que eles podem nos fazer perguntas, né? Acho que é bem importante participar e a gente pode estar respondendo as perguntas também. Isso, com certeza. E um outro tipo de violência, assim, que eu acho que não é muito falada, mas que é necessário, né, trazer à tona a violência sexual, que muitos idosos acabam sofrendo, né, porque é um ato sexual que não, sem o consentimento da pessoa, né, então muitas vezes é o ato em si, mas outras vezes é agarrar, é beijar, é passar a mão na pessoa idosa, e muitas vezes são pessoas que têm uma incapacidade menor, não tem uma mobilidade, e a gente sabe que alguns cuidadores, familiares, enfim, acabam se aproveitando dessa situação. Então, também ficar atento, assim, se a pessoa aparecer com roxos, né, nas mamas, nas nádegas, por exemplo, se começar a aparecer infecções recorrentes nos genitais, se daqui a pouco aparece com roupas íntimas rasgadas, sangue. Né? Eu acho que a família ela sempre tem que ficar atenta, os familiares têm que ficar atentos uns aos outros, porque a gente também nunca conhece o suficiente as pessoas que estão à volta, né? Então, são coisas que acontecem e determinados sinais a gente tem que ficar assim com o pisca-alerta ligado. Então, eu acho que a gente já falou um pouco sobre a violência física, psicológica, financeira, sexual. Não sei se teria a questão da negligência, do abandono. Isso, que são as principais aí, né, realmente. Sim, Falando aí um pouquinho de estimativa, né? Acabei também pesquisando até para trazer, porque como a gente falou lá no início, muitas vezes o que tem saído na mídia são questões relacionadas à violência contra a mulher, né? Entre casais. E a questão da violência ao idoso, ela é extremamente significante, né? E tem muito, muito dado. Então, como eu disse, né, apareceram várias pesquisas que durante a pandemia essa violência contra o idoso aumentou significativamente. Então, em média, aí 83% em alguns estados do Brasil, né? É importante a gente trazer aqui, e também é uma coisa que eu sempre friso bastante, né? Hoje em dia, a nossa população ela tem envelhecido, né? Então, mais ou menos 10% da população mundial é uma população idosa e isso tende a aumentar, né? Então a gente precisa saber como cuidar desse idoso, porque lá na frente pode ser algum de nós também, né? seremos nós, né? Seguindo as projeções, né, Evelyn? E Em não, 2050, exatamente, daqui 30 anos, seremos. Porque a gente vai estar, coloca 30 anos. Bom, tu eu não sei, eu vou estar, né? Tem 40, vou estar com 70. Vou estar nessa projeção de um terço da população de idosos. Então, a gente também pensar agora, pensar políticas públicas, trabalhar em cima dessas questões, é pensar o nosso futuro, né? exatamente. E só não vai chegar lá quem morrer jovem, né? É o que eu sempre brinco. É verdade. Mas, então, a estimativa é de que, assim, um a cada seis idosos tenham sofrido algum tipo de violência, né? Dentre essas que a gente comentou. Teve uma estatística, né, que em 2020, só nos 10 primeiros dias de 2020, foram registrados 114 casos de violência contra o idoso. E isso que muitos casos, né, não são nem notificados, como a gente sabe, né? Como Acredito que a maioria, né, Evelyn? esses números são sob notificações, né? Porque com certeza existem aqueles que sofrem algum tipo de violência e não notificam, né? Por aquelas questões que a gente falou lá no início, o medo da família abandonar, né? Ou
Daqui a pouco é um cuidador, né, contratado, tem medo de que aconteça alguma coisa pior, né? Então acaba que o idoso e familiares, enfim, não notificam ou nem entendem que aquilo é uma violência contra ele, né? Mas então são dados bem importantes, né? Até também uma questão aí, a maior parte das pessoas que são violentadas são mulheres, né? Então, Uhum. mais de 50% são mulheres. As violências, elas são normalmente efetuadas por algum familiar, normalmente está relacionado a filhos ou netos, né? Então, isso é bem importante também, porque às E vezes noras, não sei se tu viu, eu vi um dado falando que as noras acabam também tendo um número bem elevado. também. E normalmente essa violência ela acontece na própria casa, né? Na própria casa do idoso. Então, às vezes, ainda, né, as pessoas têm receio, um cuidador externo ou deixar meu familiar no lar, mas muitas vezes essas questões que acontecem de violência são dentro da própria família, dentro da própria casa desse idoso, né? Uhum. É importante, né, refletir sobre isso aí, porque, como a gente falou, né, o futuro, né, somos nós, são os próprios familiares que vão estar aí também nessa situação. Então, a gente tem que cuidar. O idoso, ele traz toda uma trajetória aí consigo, né, e chega lá no final e às vezes sofre toda uma situação aí que não precisava estar vivendo, né? Uhum. E também, queria falar uma coisa? Então, pode falar. São tipos de violência que às vezes a gente não se dá conta, assim, né? Hoje de tarde, que nem eu comentei lá no início, que eu participei de uma outra live, e uma das perguntas, e aí reforço para as pessoas, podem nos fazer perguntas aqui para a gente responder, mas uma das perguntas foi, uma pessoa perguntou se a questão de cuidar dos netos poderia ser um tipo de violência contra o idoso. E aí, para pensar sobre isso, né? E o que que eu penso, assim, se for uma obrigação, sim, é um tipo de violência, porque o idoso ele já é aquele que cumpriu a sua etapa de vida, ele já criou os seus filhos. E eu acredito que ele não tem a obrigação de cuidar dos netos. Então, se acaba sendo uma responsabilidade dele, ele não pode fazer as coisas que ele gostaria de fazer, não está vivendo a sua vida para cuidar dos netos, sim, você está cometendo um tipo de violência contra seus familiares, seu familiar. Outra questão também, assim, que eu fiquei refletindo, muitos, e aí entra ali na questão da violência sexual, poderia entrar, mas que muitas vezes os filhos não querem que os pais tenham novas relações depois de uma separação, depois de uma viuvez. Então, os filhos acabam fazendo uma pressão psicológica para que eles fiquem sozinhos, que acaba sendo um tipo de violência também, né? Porque é também uma falta de empatia, se colocar lá na frente, bom, se uma parceira, sou casada há anos, se eu quiser reconstituir a minha família, a minha família não, mas reconstituir uma vida amorosa, será que eu não tenho esse direito, eu não posso? Mas eu vejo que muitas vezes os filhos são muito racionais e realmente não querem aceitar que o pai e a mãe tenham um novo relacionamento, né? Isso também é um tipo de violência que a gente faz muitas vezes sem querer, aquilo que a gente falava, é aquilo que a gente falava no início, né? Acho que é importante ter esse dia, a gente está no junho violeta, que nem tu comentou no início. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização contra o abuso, contra a violência, né, de idosos. Então, é um dia para a gente pensar sobre isso, as formas de violência que daqui a pouco a gente até comete com os nossos familiares e não se dá conta, de uma forma muito branda, achando que isso é normal, mas será que se eu fosse idoso, como é que eu estaria recebendo esse tipo de tratamento, né? E tem uma questão, né, de que
muitos familiares aí, claro, a gente tem aquela ideia de que lá atrás, né, um idoso era uma pessoa com 60 anos, mas hoje uma pessoa com 60 anos, ela é super ativa, né? E aí entra essa questão aí dos netos, por exemplo, isso eu falo bastante para os pacientes, né? E também comento sempre no curso de cuidador. Bom, até que ponto isso está sendo, né, de bom grado, e que o idoso está fazendo isso porque ele realmente quer fazer? Não tem problema cuidar do neto todo dia se isso fosse uma Um escolha, né? prazer. Mas às vezes Uhum. é obrigação, e aí até que ponto isso está fazendo bem para ele, né? Porque aí entram várias questões, né, de cuidados, enfim. E a questão de muito a gente percebe, né, que os familiares tendem a realmente anular esse idoso. Aí entra também essa situação que tu disse de não ter um novo relacionamento, né? Isso acaba anulando aquela pessoa, porque ela ainda tem, se ela hoje tem 60, talvez ela viva aí mais 30, né? E aí ela tem 30 anos pela frente. E aí tu vai ficar sozinho, né? Uma grande parte da tua vida. Então é bem complicado, né? O que a gente também percebe aí é que às vezes quando são cuidadores da família, quando tem a emoção junto, né, Lid? É bem mais complicado. Com certeza, porque o cuidador profissional, ele, né, como se batesse o cartão e vai embora e tá tudo bem. Mas o cuidador familiar, ele não tem essa opção, né? A gente, e eu falo a gente porque o meu pai teve AVC o ano passado, um AVC, e ele ficou um pouco dependente, então hoje eu falo também como uma filha, claro que não, a minha mãe que acaba, né, exercendo o cuidado mais grosso, mas eu tô sempre auxiliando, assim, então a gente também olha de uma outra forma para essas situações, né, assim, eu acho que quando, mesmo eu sendo psicóloga profissional e sempre trabalhei com isso desde a minha formação, eu trabalhei na UTI do hospital, gosto de trabalhar com isso, mas quando puxa para a família da gente, é uma forma diferente de lidar, mexe de uma forma assim que a gente tem que se ressignificar. Eu tenho certeza que essa experiência que aconteceu comigo mudou assim muito a minha forma até de atendimento, a minha forma clínica de entendimento, de compreensão da dor da família, muitas vezes, né? Porque, que nem hoje de tarde a gente comentava, assim, a questão da discriminação, mas um pouco também, assim, da família não entender o envelhecimento. Tem muitos idosos que eu atendo que não conseguem aceitar o processo de envelhecimento, mas tem muitas famílias que, olha, não foi nenhuma nem duas que já me procuraram e ali tem uma pergunta, depois a gente responde. Já me procuraram, assim, que precisa dar um jeito no meu familiar. Eu não sei o que fazer com eles. E, na verdade, não é a psicóloga que vai dar um jeito no familiar. Muitas vezes a família ela tem que entender o processo de envelhecimento, as perdas que ocorrem. E só eu trabalhando isso com a família, trabalhando a psicoeducação, tirando alguns preconceitos que a família tem, já muda completamente a relação entre eles, né? Então, acho que entender sobre o processo de envelhecimento para a família também é muito importante para não estar cometendo nenhum tipo de violência. Que Sim. tem uma pergunta, né? Isso, Lídia, acho que tu pode comentar um pouquinho. Isso é uma coisa que vem bastante, assim, até também durante os atendimentos e durante o curso, quando o idoso não aceita esse cuidado, né? Até que ponto eu, como cuidador ou como familiar, o que que eu posso fazer, o que que eu vou ordenar ou o que que eu vou deixar que ele faça porque ele quer fazer daquele jeito? Qual é o Sim. limite, né, do meu papel como cuidador e daquele idoso para também não estar anulando ele. Não é querer puxar a brasa para o meu assado, assim, né, da psicologia, mas muitas vezes eu tenho que fazer esse trabalho com os idosos, assim, que não é fácil, que nem eu comentei antes, em aceitar esse processo de envelhecer. O envelhecimento acarreta em perdas. Então eu vejo que muitos familiares, eles acabam sendo mais resistentes e não aceitando, porque muitos idosos, porque eles querem ter o controle da sua vida até onde podem. Se outro dia eu falava para uma paciente minha que ela está com muita dificuldade para caminhar, ela
teve quedas agora nos últimos tempos, assim, 3 quedas, e eu sugeri a ela uma bengala. Ela disse, não vou usar uma bengala. Mas seria protetivo para ela, mas na cabeça dela, ela usar uma bengala, ela vai estar com 80 anos, né? Vai estar assinando um protocolo que ela virou velha. E, na verdade, não, é uma proteção para ela. Mas muitas vezes é essa resistência assim, que eles têm de entenderem e aceitarem o envelhecimento. Aí quando a gente faz um trabalho em cima disso e tu mostra que não é só com eles, que com todas as pessoas que envelhecem isso acontece, a gente precisa se adaptar a essa situação, a gente precisa aceitar. Porque quando ele não aceita, ele vai não aceitar o cuidado também da família e complica toda a relação, né? Então... O que eu sempre gosto de falar, assim, é que a vida ela é feita de ciclos, né? E quando a gente é criança, a gente precisa ter alguém também para nos cuidar, né? E aí passa esse ciclo, a gente entra numa outra fase e depois vem uma outra fase de vida adulta, aí depois tu vai percebendo que vai envelhecendo, e aí chega um momento lá com. Aí depende muito, né, Lid? Porque tem idoso com 80 que tá super bem, outros com 60 que não estão. Mas chega num momento da vida que é outro ciclo. E esse ciclo, ele também precisa ser vivido e revisto, né? E eu não vou mais fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, da mesma forma. Às vezes eu posso fazer a mesma coisa, mas de outra forma, de outro jeito. Então, num tempo diferente. mas é bem complicado, assim, para o idoso conseguir ressignificar, né? Eu acho que isso é tão. Talvez idosos, talvez da nossa geração, enfim, né, possam ver isso de uma forma diferente, mas eu ainda acho que os idosos dessa geração atual aí, que é idosa agora, tem uma dificuldade, né, de ressignificar algumas coisas, assim. Não sei o que tu acha. Eu não sei se, mas aí é problematizando se essa geração agora atual não vai ter mais problemas com o envelhecimento. Porque a gente vê as pessoas procurando a eterna juventude, procedimentos estéticos, né, e tudo mais. Só que o envelhecimento ele chega, tu pode estar nos trinques fisicamente, mas a cognição vai diminuir, o teu organismo interno vai diminuir. E eu penso, né, uma opinião muito pessoal minha, que isso vai dar um conflito lá na frente. Porque o envelhecimento vai chegar e como é que eu vou aceitar se tá tudo ok, teoricamente, mas tem outras coisas que não, que a cognição diminui. A gente sabe que tem uma diminuição da velocidade de processamento físico também. Claro que não é 100%, né? Não. A gente não tá falando que todo mundo vai decair, assim, mas isso eu vejo que lá na frente, penso, né, que lá na frente vai ser um conflito muito grande para essa nossa geração que dá mais valor para o físico, né, para essa questão do externo. Não sei, é uma percepção que é muito pessoal minha, né, assim, já fiquei pensando nisso. Mas, de qualquer forma, né, numa capacitação que eu estava dando semana passada, as pessoas me perguntaram, e como é que tu pensa o teu envelhecimento? Eu disse, eu não sei. Porque, na verdade, a gente fala, né? Mas eu quero envelhecer bem, com saúde, mas o que eu estou fazendo para isso? A gente também, nós jovens, né? Eu acho que tem muitos jovens assistindo a live, assim, pensar em envelhecimento, mas também pensar como um projeto de vida o meu envelhecimento. Porque a gente sabe que a gente acaba colhendo tudo aquilo que a gente fez durante a vida, né? O estilo de vida, principalmente, no envelhecimento. Então, a gente tem que seguir uma vida inteira pensando, né, que eu quero envelhecer bem. Envelhecer bem também mentalmente, né? Não é só a parte física, mas cuidar da saúde mental também. Essa é uma das estratégias, né? Tanto para diminuir a violência, porque daí o que a violência tem a ver com eu envelhecer bem, né? Lá na frente, se eu for um idoso mais ativo, mais saudável, né? Com uma boa cognição, né? Entendimento, talvez eu não precise depender totalmente de alguém, e isso também me faz ter uma chance menor de violência, por exemplo, né? Então, uma das estratégias que a gente percebe aí e que tem, né, aos poucos, eu sou suspeita para falar, até tem algumas colegas aí,
mas eu adoro medicina preventiva, né? Acho que a prevenção é super Com importante. certeza. E a gente trabalhar isso muito mais nos jovens, de pensar como é que eu quero chegar lá na frente daqui 30, 40, 50 anos, né? Porque a gente acaba fazendo coisas pensando muito no agora e esquece que lá na frente eu preciso ter, né, uma boa estrutura muscular para conseguir pelo menos subir uma escada, né? Enfim, então Uhum. coisas aí. E faz parte da estratégia da violência contra o idoso pensar na questão de prevenção, né? Ah, com certeza. O pessoal não tem mais perguntas aí? Eu Deixa acho que de repente podia falar um pouquinho, alguns tópicos aí de como reconhecer essa violência no idoso. Tu falou um pouquinho antes, mas de repente fala aí alguns tópicos, né? Como é que pode ser reconhecida essa violência, tanto física, psicológica, né? Não sei. Uhum. Bom, a violência física, sempre eu acho que a gente tem que estar muito atento e ser muito observador com relação ao idoso. Eu sempre falo isso até em questão de doenças, de mudança de comportamento, de atitudes. Isso é bem importante porque, da mesma forma assim, que acontece com todos nós, uma mudança de comportamento é um sinal de alerta, e uma mudança de comportamento negativo um sinal de alerta de que algo não está tão bem assim. Então, no caso do idoso, né, se era uma pessoa que era comunicativa, sociável, de repente, de uma hora para outra, começa a se isolar do mundo, não quer mais conversar com ninguém, pode estar num quadro de tristeza ou entrando num quadro de depressão, daqui a pouco não quer comer, se esquiva de algumas pessoas. Então, esse é um comportamento que mostra que pode alguma coisa estar acontecendo. Então, é importante que a família fique muito atenta e tente conversar para entender o que acontece. Mas a gente sabe que, às vezes, também o idoso ele pode estar sofrendo algum tipo de violência, mas, por ser seu familiar, ele protege a pessoa que faz a violência. Por exemplo, a gente sabe que tem muitas famílias que têm pessoas que têm a questão de alcoolismo, de drogadição. E muitas vezes são as pessoas que acabam cometendo a violência, mas o idoso, de certa forma, acaba protegendo. Então tem que ter um olhar atento a tudo isso, né? Então a questão econômica, as sinais no corpo, que nem, né, tu bem comentou, assim, se aparecer com manchas, arranhões, feridas, daqui a pouco apareceu com óculos quebrado, né? Porque o idoso, né, que nem tu falou no início, assim, ele é mais sensível, então se pegar meio forte, às vezes até no cuidado, eu sei que já pode deixar uma marca de um hematoma, né? Mas hematomas recorrentes tem que ficar bem atento, né? Então acho que esses são alguns sinais assim que eu consigo pensar agora para a família ficar bem atenta com relação ao seu idoso. Porque eu percebo assim nos meus atendimentos, tem muitas coisas que o idoso ele omite da família. Tem o tipo do idoso que é aquele que é queixoso, hipocondríaco, mas também tem aquele outro tipo de idoso que fala que sempre está tudo bem, mas que não está tudo bem. Mas ele para a família está tudo bem porque ele não quer mostrar sua vulnerabilidade também, né? Então Sim. são vários tipos. Alguém fez aqui alguma pergunta, né? A Fábio comentou aqui, refletindo, né, quem é que vai cuidar de nós com 80 anos, já tendo em vista que as famílias elas têm diminuído, né? Uhum. Isso E entra naquela questão que a gente comentou antes também, né? De a gente poder pensar nisso, justamente fazer esse tipo de reflexão e pensar, bah, como é que eu quero chegar lá na frente, já que talvez, né, eu tenha um filho ou nenhum, né? E claro, a gente não vai esperar especificamente que o filho cuide, né? Mas a tendência acaba sendo essa, né, Lid? Mas pode comentar aí um não, pouquinho. filho não é garantia, né, de que vai ter algum cuidado, e a gente vê, assim, eu atendo muitas pessoas que, na clínica, principalmente onde eu trabalho, que os filhos moram no exterior e a pessoa está aqui. Às vezes as pessoas falam assim, ai, tu não quer ter filhos, mas tu é egoísta. Olha, eu penso que é muito mais egoísta quem pensa em colocar filho no mundo para ter quem vai me cuidar depois quando eu ficar velho. Porque a gente escuta isso, né? Ah, não, porque depois quando eu ficar velho eu quero ter.
Claro que ter família, sim, mas não ter que o filho tenha essa obrigação, porque às vezes a gente sabe que a família, né? Tu colocou o filho no mundo para te cuidar e o filho não tá nem aí para ti. Acontece muito, né? Sim. E até isso também é uma estratégia lá, pensando em saúde, né, do idoso, e até em saúde pública, né, Lidy? Porque na verdade hoje, se tu for ver, não tem em público, né? Normalmente, se eu preciso ir para uma casa de repouso, enfim, né? Um lar de idosos, dificilmente tem um lar que seja público. Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, tem um, né? Que a gente sabe, mas normalmente tu tem que pagar para estar lá, né? Enfim, então isso também é uma estratégia que precisa ser pensada e talvez mudada, né? Mas isso Sim. cabe só a nós, né? É questão de políticas públicas e pensar, né? Tem várias pessoas que acabam se unindo e criando comunidades para idosos. Eu acho que isso vai ser uma tendência no futuro, assim, né? Tem umas amigas que moram em Porto Alegre e de frente, assim, ao apartamento delas, tem 4 senhoras que moram juntas. E a gente brinca que somos nós no futuro, assim, elas já são viúvas, escolhendo as 4 moram, fazem ginástica e super se dão bem, assim, né? Então, Sim. daqui a pouco vão ser essas coisas, uns cuidando dos outros, as clínicas, não sei, assim. Pais sempre brincam que eles têm um casal de amigos, assim, muito próximos. E aí minha mãe sempre diz que eles já combinaram que quando ficarem velhos, né, idosos, eles vão ir para uma casa morar juntos e aí vão contratar alguém para cuidar dos 4 juntos. Isso Ah, são boas para a gente pensar lá na frente, né? Montar, também, com certeza. documentarem, né? E eu acho que pensar e levar de uma forma leve, né? Deu uma cortada no teu. Sim. Tá, agora deu? Eu não sei o que tu falou, ao menos para mim cortou, não sei se pro pessoal cortou. Não, eu disse que isso é uma questão, né, de a gente realmente pensar para o futuro, né, de ter lugares que não tenham aquele estigma de, estou indo para um lar e eu tô idoso, né, eu tô velho, eu não vou mais fazer nada, porque às vezes o idoso ele pensa assim, né, eu vou indo para um lar e aí ele não gosta dessa situação, né, porque lá ele fica com medo, com receio, o que vai acontecer lá, né? Alguém vai ter que me cuidar e às vezes ele não quer ser cuidado ainda por ninguém, né? Mas ele acaba indo Uhum. para não ficar sozinho em casa. Então tem várias questões aí, mas talvez pensar em mudar esse estereótipo aí dos lares, né? E pensar numa coisa mais legal, assim, mais atrativa para os idosos, que eu acho que já tem, né, sido pensado bastante também. Já, já tá seguindo. É algo pra gente pensar, Evelyn. Eu É. não sei, eu tava olhando aqui o tempo, mas a gente tá acabando, deve ter 1, 2 minutos, algo assim. Então Não tá. sei se alguém quer aproveitar e fazer uma pergunta. Oi, Márcia. Foi nossa aluna, né? Tá mandando um beijo. A live vai ficar salva, né, Lid? Sim. Até quando eu e a Lid, então, pensamos em fazer uma live conversando aí sobre os idosos, veio essa questão do tema da violência, pensando nesse mês, mas possivelmente também, né, como nós não estamos fazendo curso de cuidadora aí nesse período de pandemia, talvez a gente proponha aí alguma outra live, se alguém tiver alguma dúvida, algum assunto específico, porque Sugestões. isso, porque ambas gostam muito de trabalhar com os idosos, né? Eu realmente acho Uhum. incrível esse trabalho e poder ensinar, né? Nós trabalhando aí no curso de cuidador sempre tivemos retornos bem positivos aí e a gente fica muito feliz com isso. Uhum. Muito bom poder compartilhar essa live essa noite contigo. É a nossa primeira live juntas. Espero que não seja, não fique por aqui, né? Que a gente possa fazer
mais lives e com sugestão das pessoas aí de temas a serem abordados. E a Isso. gente pode estar acrescentando um pouquinho. Então tá bem. Obrigada, pessoal, por terem assistido aí. E fiquem atentos, então, aos próximos, né, Lidia? De repente Uhum, faz alguma outra live com alguma sugestão aí também de temas de vocês. Tá bem? certo, então, eu vou encerrar por aqui. Então tá bem. Tchau. Tchau, um abraço, obrigada a todos pela audiência, né? Tchau, Beijão, tchau, tchau. tchau.